E eu quero agora trazer a terceira mensagem, que é intitulada Autoridade para bendizer. Autoridade para bendizer. Veja esse versículo aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 8. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que esse versículo está falando? É que quando Jesus foi assunto aos céus e sentou à direita do Pai, lembra que ele foi colocado muito acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus colocou tudo. Ele falou, nada deixou fora do seu domínio. Tudo ficou embaixo dos pés de Jesus. Só que, olha o que a Bíblia diz. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É óbvio que nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas, porque se tudo tivesse sujeito a Jesus, então o céu estaria aqui na terra, e a terra estaria uma maravilha. Não teria mais guerras, brigas, divórcios, não teria mais doenças, não teria mais pecado, vícios, tudo seria maravilhoso. Nós estaríamos já vendo a resposta da oração de Jesus. Venha o teu reino aqui na terra, seja feito aqui na terra a tua vontade, como ela é feita lá no céu. Quer dizer, a terra seria uma cópia do céu. Uau! E ele fala, nós ainda não vemos todas as coisas ali sujeitas. Agora, por que ainda não vemos, mesmo que Deus já colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, por que nós ainda não vemos todas as coisas debaixo dos pés de Jesus? Veja bem, esse próximo texto aqui em Hebreus, capítulo 10, versículos 12 a 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, Jesus está sentado lá, aguardando até que Deus coloque tudo debaixo dos seus pés. Agora, como que Deus vai colocar todas essas coisas debaixo dos pés de Jesus? Como que ele vai realmente ver essa terra sendo transformada? Olha esse outro versículo, Romanos 16, 20. É impressionante esse versículo. Romanos 16, 20. Olha o que ele diz. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, como que Deus vai colocar na prática? Então, no mundo espiritual, todas as coisas já estão debaixo dos pés de Jesus, mas na materialização não aconteceu ainda. E como que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer através dos seus pés, através dos meus pés, através dos nossos pés. O Deus da paz vai em breve, não é lá no futuro só depois que Jesus voltar. Não, é agora, em breve, ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Agora, para ajudar a entender tudo isso e também para ajudar até enfatizar algumas coisas que nós já ensinamos durante essa série, eu vou estar fazendo um teatro aqui, um teatro que eu já fiz algum tempo atrás. Eu vou chamar então esses voluntários preciosos, esses homens de Deus, esses rapazes cheios do Espírito Santo. E veja bem, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Esse teatro eu fiz um tempo atrás, né, faz algum tempo atrás. A maioria das pessoas não estavam aqui ainda, porque nossa igreja tem crescido tanto, né, que a maioria não viu esse teatro ainda. E mesmo você que já viu, eu sei que você vai gostar, porque ele ajuda a enfatizar algumas coisas tão preciosas. Muito obrigado, querido. Agora, antes da gente fazer esse teatro, tá? Isso aqui é minha esposa, viu? Tão bonita, né? Aleluia. Antes da gente fazer esse teatro, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, antes do teatro, para introduzir o teatro, eu vou fazer um outro teatrozinho, tá? Então, o seu nome é Will, não é isso? Muito bem. Como é o seu nome, querido? Rodolfo. Rodolfo. Tá, então o Will, vamos supor que
um dia, né, porque eu ganhei esse celular de presente, tá, Will? Então, isso aqui é só uma ilustração, só um exemplo. Infelizmente, não posso, eu não posso dar para você de presente dessa vez, tá? Mas vamos só supor que eu desse esse celular, tá, de presente aqui para o Will, tá? Então, é um iPhone, até esqueci, eu acho que é iPhone 13, é? É o 13? O 13? Ele é bem recente. Agora é. Talvez é o 12, eu não sei, mas eu recebi de presente, agora eu dei para o Will. Então, é do Will, né? O celular, nessa ilustração, só nessa ilustração. Né? Então, eu dei de presente para ele. Mas um dia, o Will decide dar para o Rodolfo. Então, ele dá para o Rodolfo. Muito bem. Aí, um dia, eu passo lá e falo, oi, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem? De quem é esse celular? É meu? É verdade, é seu, né? Mas é seu. Rapaz, eu acho que eu estou reconhecendo esse celular, tem essa capa aqui. Aonde você arranjou esse celular, Rodolfo? Eu ganhei do Will. O Will? Exatamente. Sabe quem deu para o Will? Fui eu que dei para ele. Eu dei para o Will, cara, eu não dei para você. Aí eu tomo do Rodolfo o celular. Seria certo eu fazer isso? Claro que não. Isso é o quê? Ilegal, totalmente errado. Eu jamais poderia fazer isso, porque uma vez que eu dei para o Will e ele deu para o Rodolfo, então é do Rodolfo. Eu não posso tomar mais do Rodolfo, é dele. Entendeu? Agora, só que da agora em diante, isso aqui não representa mais um celular. Esse aqui representa autoridade sobre a terra. Autoridade sobre a terra. Então, quando vocês segurarem esse celular, todos vocês vão segurar dessa forma assim, tá? Opa, vocês vão segurar assim, tá bem? Então, porque ela representa autoridade sobre a terra, desse jeito aqui, tá? Então, agora, você vai fazer o papel de Deus, tá? Você vai fazer o papel de Adão, tá bem? E você, como é o seu nome, meu querido? Leonardo. Ô, Leonardo, me perdoe, mas você vai fazer o papel, não é da Eva, não, é pior ainda, é do diabo, tá? Tá vendo do diabo. E você vai fazer o papel da igreja, tá, querido? Como é o seu nome? Robson. Robson vai fazer o papel da igreja. Mas mal nenhum te sucederá, pode ficar tranquilo, tudo uma benção. Muito bem. Agora, veja bem, então, agora Will, então, vai segurar desse jeito. Isso aqui representa autoridade sobre a terra. Quando Deus criou Adão, ele disse, Adão, você vai ter domínio sobre a terra, eu dou a terra para você e para os filhos dos homens, né? Então, ele deu a autoridade da terra para Adão. Isso mesmo. Agora, Adão acabou desobedecendo a Deus, Adão e Eva, né? E virou as costas para Deus, então vira as costas para Deus. E, muito bem, o Will está aqui representando Deus muito bem, está triste aqui, né? Que Adão virou as costas para ele. E Adão obedeceu a Satanás. Então, pode ajoelhar aí, diante de... E acabou realmente Satanás usurpando a autoridade da terra de Adão. Então, agora você pega a autoridade da terra de Adão e ficou com a autoridade da terra. Agora, escuta bem. Não, mas Deus não rejeita, não. Deus foi atrás. Então, agora, escuta bem. Veja bem, uma coisa interessante. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que o diabo é o Deus, né, com D minúsculo, sobre a terra. Agora, muita gente fala assim, por que depois que Deus deu autoridade para Adão, e Adão perdeu a autoridade da terra para o diabo, por que Deus não acabou logo com essa brincadeira e tomou e tudo? Sabe por que Deus não fez isso? Porque seria ilegal. Lembra a história do celular? É a mesma coisa, seria ilegal. Deus já tinha dado para Adão. Adão deu para o diabo, então Deus não podia tomar. Por isso que muitas pessoas ficam culpando a Deus. Eu fico até bala com isso, porque ficam culpando a Deus por tanta tragédia que acontece, miséria, mortes e assassinatos e estupros. E por que Deus está deixando tudo isso acontecer? Gente, Deus deu autoridade da terra para os homens, para os filhos dos homens que deram para Satanás.
E o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. Agora, o problema foi entre o homem e o diabo, porque ele usurpou através da desobediência. Então tinha que ter um homem perfeito para tomar de volta a terra. Então, não tinha nenhum homem perfeito aqui na terra. Então, o que Deus fez? Deus se tornou homem. Então, agora, Rodolfo, fica em pé. Rodolfo, agora, você, Will, segura o Rodolfo desse jeito assim. Os dois braços dele assim, tá? Isso. Pode pôr só para trás um pouquinho, para não ser tão desconfortável. Isso. Muito bem. Agora, Deus se tornou homem. 100% Deus, 100% homem. Como é o nome dele? É isso mesmo. Jesus. 100% Deus, 100% homem. E agora, quando o maligno olhava para Jesus, o maligno via na parte espiritual. O maligno falava: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus dizia o quê? Eu sou filho do homem, e como filho do homem eu tenho autoridade aqui nessa terra, e você, eu sou um filho do homem e sou um homem perfeito, e foi por causa do pecado que eu perdi a autoridade da terra para você, Satanás. E agora, o que Jesus fez quando ele morreu na cruz e ressuscitou? Ele toma a autoridade de Satanás, ele pode derrotar Satanás, e joga Satanás no chão, fica para cá, para todo mundo poder te ver bem, fica para cá, isso, cai aqui, isso mesmo. Então, continua aí, e o que a Bíblia fala? Que Jesus, vem para cá, Jesus, sem encostar o pé na cabeça dele, mas que Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente. Olha só que poder. E o Satanás está derrotado. Agora, olha só. Quando Jesus ressuscitou, né, ele agora levanta, pode tirar o pé daí, e quando Jesus ressuscitou, ele levanta a autoridade agora para o céu. Ele disse: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Olha só. Toda autoridade, aleluia, aleluia, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Uau, que coisa poderosa. Jesus derrotou Satanás, tomou autoridade agora nos céus e na terra. Só que olha o que Jesus faz. Agora vem para cá. Olha o que ele faz. Ele dá essa autoridade para a igreja. E o que ele disse? Quando ele deu essa autoridade para a igreja, ele disse: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Ele disse: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu dou essa autoridade para você. Então agora a Bíblia fala que a Satanás está debaixo dos nossos pés. Olha só, uau, que poder. Então, a autoridade agora está na mão da igreja de Jesus. Uau, que poder, que legal, glória a Deus. Obrigado, queridos, vocês são demais. Muito, muito obrigado. Aleluia, obrigado, meu querido. Deus abençoe, obrigado, Rodolfo. Aleluia, muito obrigado, que bênção, essa turma poderosa. Dê uma forte salva de palmas para essa turma aí que fez esse teatro tão bem feito. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora, deixa eu enfatizar uma coisa. Por causa daquilo que Jesus já fez, que nós vimos aí, nós temos autoridade para declarar e decretar a bênção de Deus sobre nós, sobre nossa família e sobre as circunstâncias. Nós temos essa autoridade. A Bíblia mostra que nós temos essa autoridade. Veja bem,
quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, lembra que ele deu autoridade para a igreja? Ele falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquilo no grego, você sabe o que aquilo significa? Eu antes achava que quando ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é que ele estaria edificando a igreja dele, como se fosse para cima, poderosamente, e aí o inferno ia vir tentar derrubar, destruir a igreja, e as portas do inferno não iam conseguir prevalecer contra ela. Não é isso o retrato no grego lá. Quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, ele está edificando sim para cima, mas também expandindo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E a igreja de Jesus vai expandindo, vai conquistando o território, conquistando as nações para Jesus, fazendo discípulos das nações, até chegar naquelas portas do inferno, naquelas pessoas mais difíceis, que o maligno diz, esse aqui já é meu, esse aqui nunca vai entregar a vida para Jesus. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. A igreja vai destruir as portas do inferno e resgatar aquelas pessoas para a glória do Senhor Jesus. Que coisa poderosa, que coisa linda. Agora, por causa dessa autoridade que está na mão da igreja, que somos nós, você que já nasceu de novo, você que já entregou a vida para Jesus, e se você ainda não entregou a vida para Jesus, quando você entregar a vida para Jesus, você vai fazer parte dessa igreja de Jesus, que se compõe de todas as pessoas que já nasceram de novo, e essas pessoas que têm autoridade aqui na terra, pelo que a Bíblia ensina. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela tem tanta autoridade aqui na terra, que ela pode decretar bênção e ela pode decretar maldição. Ele fala, da mesma língua sai bênção e sai maldição. Ele está falando, não pode ser assim. Está errado isso. Deixa eu explicar. Se eu desse um presente de um carro para você, e esse carro seria uma bênção para você, você poderia usar esse carro para transportar pessoas, não é mesmo? Você poderia usar o carro para você ir para o seu trabalho, para o lazer. Que bênção esse carro. Só que, se de repente você quisesse, você poderia usar o carro para atropelar pessoas, para matar pessoas. Você não vai fazer isso, não é mesmo? Então é isso que ele está dizendo. Quando Deus deu autoridade sobre a terra, ele deu para a gente decretar a bênção, para a gente só falar a palavra de bênção e nunca falar a palavra de maldição. Só que muitos cristãos, não entendendo que eles têm tanta autoridade, falam muita besteira e estão amaldiçoando a si mesmos, amaldiçoando os outros, amaldiçoando as circunstâncias. E a Bíblia fala, da mesma boca, igreja, você que tem bênção, você que tem essa autoridade para abençoar, da mesma boca, agora você vai usar essa autoridade para o outro lado, para amaldiçoar, e fala, não pode ser assim. Está muito errado fazer isso. Você tem, escuta bem, você tem autoridade para usar a sua boca para abençoar seu futuro ou para amaldiçoar seu futuro. Quando você fala que não consegue novas oportunidades, eu não consigo, porque sempre tudo fica travado para mim, você mesmo está decretando no mundo espiritual a sua maldição. Quando você fica perpetuando e falando, não sei porque as coisas não dão certo para mim, não sei porque não tem portas abertas, não sei porque tudo vai errado para mim, você mesmo está profetizando a sua maldição. Você está usando sua boca para amaldiçoar o seu futuro. Algumas vezes o maligno nem precisa derrotar a pessoa, porque ela mesma está se derrotando com a sua própria boca. E eu lhe pergunto, você está
abençoando a sua vida, falando coisas boas sobre a sua vida, ou você está amaldiçoando a sua vida? Agora, quantos cristãos estão fazendo os dois? Às vezes falam coisas poderosas, sou mais que vencedor, mas outra hora está amaldiçoando. Não sei porque que não dá certo, eu não sei porque sempre falta dinheiro, eu não sei porque os preços estão subindo tanto, eu não dou conta, eu não dou conta de cobrir tudo financeiramente. O que ele está fazendo? Está amaldiçoando as suas finanças, amaldiçoando a sua vida. E por isso que a maioria dos cristãos não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque eles abençoam por lá um lado, por outro lado amaldiçoam. E a Bíblia fala, homem de ânimo dobre. Não pense que esse homem alcançará coisa alguma do Senhor, porque uma hora está falando bênção, mas outra hora está falando maldição. E é isso que o apóstolo Tiago disse, da mesma boca procede bênção e maldição. Não deve ser assim, não deve ser assim. Eu ouvi a história muito triste de um homem de Deus que pregava poderosamente e era muito usado por Deus, mas ele sempre falava muito como ele realmente achava que a morte de afogamento seria a pior morte possível. E ele falava, olha o que ele sempre ficava falando, eu prefiro morrer carbonizado. Eu vou morrer carbonizado, mas não morrer afogado. Eu prefiro morrer carbonizado. E ele era muito usado por Deus. Ele tinha acabado de pregar num estádio muito grande. E muita gente converteu. Quando ele saiu de lá, entrou no carro, teve um acidente horrível. E ele morreu carbonizado. E as pessoas falam, por que Deus fez isso? Esse grande homem de Deus, tão usado por Deus para ganhar tantas almas para Jesus. O problema é que existem leis na Bíblia. Se você, por exemplo, pular do 10º andar de um prédio, tem uma lei da gravidade. Então, a pessoa poderia dizer, por que Deus deixou aquela pessoa morrer quando ela pulou do prédio? Porque existe uma lei da gravidade, leis eternas que foram estabelecidas. Tem a lei também das suas palavras. E se você, que é cristão, tem autoridade aqui na terra para decretar a bênção, essa mesma autoridade, se ela for virada ao contrário, ela decreta maldição. Mas a Bíblia fala, Deus nunca quer que você use essa autoridade para decretar maldição. Se você quer mudar suas circunstâncias, comece a bendizer tudo ao seu redor. Comece a decretar bênçãos. Você tem autoridade na terra, então comece a decretar bênçãos. Comece a declarar bênçãos. Comece a declarar bênçãos. Por exemplo, a Bíblia fala em Joel 3,10, e é um texto profético sobre a igreja, viu? E ele diz, digo fraco, eu sou o quê? Será que está dizendo assim, digo fraco, tão difícil, parece que eu sempre estou cansado. É isso que ele diz? Digo fraco, eu não sei porque essa dor não vai embora. O que a Bíblia diz? Digo fraco, eu não sei porque eu toda hora parece que eu estou cansado, nunca consigo me descansar completamente. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, digo fraco, isso mesmo, eu sou forte em Cristo Jesus. Por quê? Deus não está mandando você mentir. Deus está dizendo, você já é forte no mundo espiritual. Você já tem essa autoridade e você já é o que a Bíblia diz que você é. Mas para que isso possa se materializar, você que no natural parece estar fraco, mas você começa a declarar que você é forte no Senhor Jesus. Aí a realidade espiritual da sua força nele vai materializar. E essa força que você já tem em Cristo se torna natural na sua vida. Ela se materializa na sua vida para a glória de Jesus. Uau! Então, veja bem, eu quero dizer de todo o meu coração, decida nunca mais amaldiçoar
sua vida, sua família e a vida dos outros. Eu estava ouvindo esses dias o testemunho de uma irmã preciosa que congrega aqui na Paz Church de São Paulo. Ela disse que antes dela começar a congregar aqui, a família dela sempre teve esse histórico de uma doença muito grave, que todo mundo pegava essa mesma doença, toda a parentela. E aí ela foi fazer também os exames. Só que ela, depois de é a história mais comprida, mas depois dela estar congregando aqui, ela começou a decretar a bênção. Ela começou a bendizer a si mesma. Ela começou a declarar bênção sobre a vida dela, sobre a saúde dela. E aí ela recebeu os resultados da biópsia, ela não, dos exames, ela não tem nenhum traço daquela doença que vinha sendo uma coisa na família, Então, em vez de dizer, eu nunca vou ficar curado, essa doença tem estado na minha família por várias gerações. Não diga palavras assim. Não diga palavras assim. Comece a bendizer. Comece a dizer, Jesus já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Por isso, eu recebo minha cura. Essa doença já está indo embora. Eu estou cada dia mais sadio. Começa a dizer isso. Começa a dizer isso. Em vez de dizer, eu nunca vou sair das dívidas, quando eu pago uma, sempre surge uma outra dificuldade. Não diga palavras assim. Começa a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Eu tenho o favor de Deus sobre mim. Novas oportunidades estão surgindo para mim. Outra coisa também muito importante, decida nunca mais maldizer pessoas ou lugares. Use a sua autoridade com o temor de Deus. Então, você tem autoridade. Se você ficar maldizendo, amaldiçoando outras pessoas, você está dando espaço para o maligno. O diabo não tem mais poder aqui nessa terra. Ele já foi derrotado por Jesus. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta usurpar o poder que você tem. Você que tem autoridade na terra. Então, quando você começa a liberar a palavra de maldição, palavras de doença, palavras negativas sobre pessoas, sobre cidades, sobre circunstâncias, essa cidade é assim, falando mal da cidade, falando mal das pessoas, falando mal das circunstâncias, o maligno, ele então usurpa a autoridade que você tem, que você está liberando com sua boca, para ele poder criar o caos, porque lembre-se, quem tem autoridade aqui na terra, agora não é o maligno, é a igreja do Senhor Jesus. Então, quando você empresta a sua boca para o maligno, para poder amaldiçoar os lugares, ele aproveita essas oportunidades. Isso é muito, muito sério. Por isso, eu quero que você veja mais uma vez essa frase aí na tela. Decida nunca mais maldizer pessoas ou lugares. Use a sua autoridade com temor de Deus. Eu estava ensinando sobre isso alguns anos atrás, quando um membro da nossa igreja, não foi nessa cidade de São Paulo, foi em outra cidade, onde eu pastoreava, e o membro chegou para mim e falou assim, pastor Eibe, agora que eu fui entender o que estava acontecendo, meu Deus, como eu me arrependo. E esse membro me falou que o que acontecia, ele via tipo uma boate, ele falou até que teve um barzinho que estava toda hora cheio de muita coisas erradas acontecendo naquele barzinho, muita coisa errada, e era lá perto da casa dele. Então, esse membro começou a falar assim, vai fechar esse bar, vai fechar esse bar, e começou a declarar que ia fechar e falar, vai fechar, e fechou, o bar fechou e depois virou um açougue lá. Então esse membro pensou, uau, estou com autoridade,
eu tenho autoridade. Só que aí ele já levou para um outro lado. Olha o lado errado que levou. Tinha uma boate que abriu lá, não muito longe de onde ele morava. Então ele começou a falar: essa boate vai fechar. Vai acontecer alguma desgraça aí, você vai ver. Vai fechar essa boate. Vai fechar. E aí acontece que, durante uma festa lá naquela boate, mataram o próprio dono da boate. E aí a boate fechou. Aí esse membro já ficou, opa, talvez eu não deveria ter falado aquilo. E aí, ao ouvir a minha pregação, ele falou: meu Deus, o maligno estava aproveitando a autoridade que nós, a igreja, temos aqui na terra, para maldizer as pessoas, para decretar a morte. É o diabo que vem para roubar, para matar e para destruir. E esse membro arrependeu-se na presença de Deus. E as pessoas têm me perguntado: pastor Eibe, como que a gente deve fazer? Até quando tem uma coisa ruim acontecendo, vamos supor, um lugar errado que está acontecendo, vai decretando salvação, vai decretando perdão de pecados, você tem essa autoridade para bem dizer, você tem essa autoridade para declarar a vitória, para declarar sucesso e a vitória sobre as pessoas, entendeu? Eu lembro até sobre a minha própria vida. Teve uma vez, isso há muitos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, e eu de repente comecei a esquecer de certas coisas, porque eu conheço, para a glória de Jesus, né, a Bíblia, em muitas partes da Bíblia, de cor, e muitos textos, e muitas coisas, e os nomes das pessoas, e eu comecei a esquecer. E eu caí na besteira. Quando eu comecei a esquecer, em vez de exercer minha autoridade, minha exousia, para bem dizer, para declarar a bênção, em vez de eu declarar a bênção, o que eu fiz? Eu declarei maldição. E eu comecei a falar: poxa, estou esquecendo das coisas. É impressionante como eu estou esquecendo das coisas. Estou esquecendo. Aí eu ficava falando: estou esquecendo das coisas. E quanto mais eu falava, tanto mais eu esquecia de tudo. Eu esquecia de tudo. E aí eu me despertei e falei: meu Deus, eu estou amaldiçoando a minha própria vida, a minha própria mente. E aí eu arrependi disso aí. E eu comecei a declarar: eu não aceito o esquecimento na minha vida, porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que eu tenho a mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, fala que Jesus, ele foi feito a minha sabedoria. Então eu tenho a própria mente de Cristo, e eu tenho a sabedoria sobrenatural de Jesus. Portanto, eu não esqueço. Eu tenho uma mente brilhante, e que lembra das coisas para a glória do Senhor Jesus. E aí tudo começou a voltar, voltando, e eu lembro que eu fiquei falando e fiquei declarando, e hoje eu lembro muito mais do que eu lembrava das coisas 10 anos atrás. Hoje minha mente é muito, mas porque eu tenho declarado, eu tenho bendizido, eu tenho declarado palavra de bênção sobre mim, sobre minha mente, sobre minha memória. Você também deve bem dizer a si mesmo, bem dizer a sua mente, bem dizer a sua memória, bem dizer a sua família. Declara palavras de bênção todo momento, toda hora. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. O que é bem dizendo? É dizendo coisas boas. Antes, pelo contrário, bem dizendo, declarando bênção. Pois, olha só, pois para isto mesmo foste chamados. Você sabia que Deus deu autoridade para a igreja, e agora Ele te chamou. Use essa autoridade para decretar bênçãos, para declarar a bênção, pois para isso mesmo foste chamados. Você foi chamado para decretar a bênção, para declarar a bênção. E aí ele fala, olha que mais que ele fala: a fim de receberdes bênção por herança. Quando você vai decretando bênçãos, você vai declarando bênçãos, você vai colher e receber por herança muitas bênçãos para a glória de Jesus. Como eu poderia falar
tantas outras coisas nessa mensagem, mas ainda quero usar um exemplo de uma família que congrega na Paz Church em São Paulo. Essa família, o casamento estava acabado, o marido tinha até já abandonado a casa, ele estava fazendo tantas coisas erradas, né, traindo a esposa, tanta coisa errada. E eu lembro que a esposa se uniu em fé comigo, com a minha esposa, com a filha deles, e nós fomos decretando bênçãos. Nós fomos decretando bênçãos e declarando, nós já vemos ele um homem de Deus. E eu falava para ele também, eu falava para ele, eu sei que você talvez nem quer ouvir isso, mas eu te vejo de volta com sua família, transformado, um homem de Deus, eu te vejo um grande homem de Deus. E a esposa dele também falava, e a filha dele também falava. Hoje é uma família restaurada, e toda a família juntos, e o casamento curado, tão feliz, tão cheio de amor, e a família tão cheia de amor, e congregando aqui para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Tantas coisas que eu poderia dizer, mas veja ainda esse texto aqui em João capítulo 20, versículos 21 a 23. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Uau! Muito forte isso. Olha a autoridade que nós temos aqui na terra. Nós podemos liberar perdão. Nós devemos liberar. Será que alguma vez é para não liberar perdão? Nunca, nunca. A Bíblia fala sempre, sempre, sempre. Nós devemos liberar perdão, liberar salvação, liberar transformação. E eu quero terminar com essa história que eu gosto de contar muito, que aconteceu em Santarém anos atrás, quando eu estava pastoreando lá. Eu estava passando no nosso carro lá na Avenida Rui Barbosa, quando eu vi uma loja de heavy metal, e nessa loja estava escrito Eternal Death, que em português, né, era em inglês, em português quer dizer morte eterna, e na Bíblia, a Bíblia chama de morte eterna, o sofrimento eterno no lago de fogo. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não aceito isso. Na nossa cidade aqui, que pertence a Jesus, eu não aceito isso. E me deu vontade de amaldiçoar aquele lugar, de dizer que aquele lugar ia fechar, que o dono ia à falência. Mas eu lembrei que nossas palavras devem ser usadas só para abençoar, só para decretar bênção. Então eu peguei na mão da minha esposa e falei para ela: amor, nós estávamos no carro juntos, eu parei o carro e eu falei: concorda em fé comigo agora mesmo. Eu declaro que o dono desse lugar, ele vai entregar a vida para Jesus. Eu declaro um casamento feliz para ele, uma família maravilhosa. E eu queria tanto decretar falência, né? Eu falei, eu declaro que ele vai prosperar, vai abençoar. E ele vai, esse estabelecimento vai ser usado para vender produtos evangélicos. E ele vai mudar o nome desse lugar para Eternal Life, vida eterna. Você concorda em fé comigo, amor? Ela falou, eu concordo em nome de Jesus. E nós não falamos para ninguém, era só entre eu, ela e Deus. E nós fomos e viajamos, né? E viajamos para o Japão, para a Coreia. Eu fiquei 1 mês fora de Santarém. Quando eu cheguei em Santarém, o nosso pastor de louvor e adoração, que hoje é pastor de uma das Paz Church na Itália, o pastor Luiz, ele chegou para mim e falou assim, pastor Eibe, sabe quem converteu? Eu falei, quem, pastor Luiz? Ele disse, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson, pastor Luiz? Ele falou, o Jefferson é aquele cara com cabelo bem comprido, cheio de tatuagem, que é dono de uma loja de heavy metal e tal. Eu falei, você está falando aquela loja que está escrito lá, Eternal Death? Ele falou, é o dono dessa loja que converteu. Irmãos, eu estava no outro lado do planeta, literalmente, no Japão e na Coreia. Mas as palavras que eu havia liberado foram efetuando a autoridade no mundo espiritual. E ele entregou a vida para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. E por que essas palavras funcionaram? Não por eu ser pastor, mas por eu ser igreja de Jesus. Você também tem essa autoridade. Bem, ele estava vivendo com uma jovem, eles tinham um filhozinho, o filhozinho sofria porque o papai e a mamãe brigavam tanto, era horrível. Eles começaram a ser discipulados por um casal da nossa igreja. Eles aprenderam a pedir perdão e perdoar um ao outro e andar em amor um com o outro. E aí eles tiveram o casamento deles. O menino estava tão feliz ver o papai e mamãe se perdoando e amando. E então eu lembrei que eu havia decretado uma família feliz, um casamento maravilhoso. E depois eles começaram a prosperar. Ele mudou o nome da loja para Eternal Life. Yes! Vida eterna! Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Yes! E depois, o que acontece? Olha só que coisa linda. Ele prosperando tanto. Naquela época não era qualquer um que tinha carro, né? Isso tem muitos anos atrás. Eu lembro, entre um culto e o outro, eu estava lá fora e cumprimentando as pessoas e de repente eu vi o Jefferson, parecia um executivo, chegando num carro muito bonito. E eu falei: Jefferson, é o seu carro? Ele falou: sim, pastor, Deus tem sido tão bom, tem prosperado tanto. E eu lembrei que eu havia decretado bênção, prosperidade sobre a vida dele. E eu quero agora bendizer a sua vida. Eu quero decretar bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero que você também comece a declarar e bendizer. Vai bendizendo, vai decretando, vai declarando. Lembre-se, Deus tem nos dado essa autoridade para bendizer. Aleluia, aleluia. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. E vamos, nesse momento, orar e declarar bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém.